Olá, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro e nessa videoaula quero convidar vocês a pensar sobre o vazio, os espaços que não estão ocupados numa obra de arte. Antes de começar essa videoaula, preciso me descrever. Eu sou homem, branco, tenho os cabelos escuros e os olhos castanhos. Para a gente começar a nossa reflexão, eu tenho uma pergunta bem básica. Se esse copo fosse uma obra de arte, você acha que o artista deu mais atenção à parte cheia ou à parte vazia? O artista se preocupou com a parte cheia. Não. Professor, eu falei cheia, mas eu quis falar vazia. Eu me enrolei, tá? Era vazia a resposta. Eu me enrolei. Era vazia que eu queria falar mesmo. Quis falar vazia. Também não. Mas não é cheia? Não é vazia? Pô, não tem resposta então? Ê, Juninho. Errou as 2 vezes? Não. Errei não. Não tem resposta? Tá, eu admito, foi uma pegadinha. A resposta não é nem meio cheia, nem meio vazia. O artista, se o copo fosse uma obra, pensou na obra como um todo. Ele deu atenção à parte cheia e à parte vazia por igual. Porque a parte vazia é tão importante quanto a parte cheia para a obra acontecer. O que nós vamos entender hoje é um aspecto muito importante da obra de arte que muita gente deixa passar desapercebido. O artista, quando pensa sua obra, seja um quadro, seja um filme, seja um prédio ou uma escultura, ele não pensa apenas no que a sua vista vai olhar como objeto principal. Ele também pensa nas partes que a sua vista muitas vezes vai até ignorar, mas que por estarem lá ressaltam o objeto principal. Vamos devagar. Agora que a gente já entendeu que o artista pensa tanto nas partes vazias quanto nas partes cheias, vamos ver alguns exemplos de obras de arte que isso vai ficar ainda mais claro para a gente. Para a gente começar a observar bem o vazio, vamos chamá-lo de espaço negativo. Por exemplo, o desenho desse gato. O gato é a parte positiva do desenho, a parte que está sendo ocupada. Já o que está em volta dele, a parte branca, é o negativo. Entenderam bem? A parte ocupada pelo gato chamamos de positiva. Já a parte em volta dele, a parte do vazio, chamamos de espaço negativo. Vou mostrar alguns exemplos do uso para ficar ainda mais fácil. Tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, o filme Frozen da Disney. Tentem reparar nessas cenas. Nelas, as personagens estão falando como se sentem sozinhas. Estão falando da sua solidão. Nesse momento, a câmera sempre chega para trás e você vê todo o espaço vazio. O espaço negativo é muito maior do que o espaço positivo. Entenderam? Já que as personagens falam sobre estar sozinha, eles aumentam o espaço vazio. Aumentam o espaço negativo. E isso não é novo. Na pintura Caminhante sobre o Mar de Névoa, de Caspar David Friedrich, do século XIX, vemos a mesma coisa. Nela, um homem olha para o alto de uma montanha e vê um mar de névoas. Muito parecido com o castelo de Frozen, não? Podemos ver outros exemplos também na arquitetura. A Catedral Gótica da cidade de Milão, na Itália. Se recortarmos a imagem para vermos melhor a diferença entre o espaço positivo e o espaço vazio, o espaço negativo, conseguiremos perceber mais fácil as pontas da catedral. Elas parecem setas. Essa dinâmica forma uma dança para o nosso olhar. Ora para cima, ora para baixo, vamos navegando nossos olhos pela imagem. Essa dança é intensificada ainda mais pelo tamanho do prédio. A catedral tem mais de 100 metros e quando estamos perto dela, somos induzidos a olhar diretamente para cima, diretamente para onde estaria o divino. Temos um bom exemplo disso aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Catedral Metropolitana de São Sebastião. Observe que diante da imensa altura, a porta é minúscula, quase espremida. Mas isso tem um motivo. Sabe quando você está num lugar apertado e de repente abre um espacinho? Pensa, por exemplo, num ônibus lotado. Você está ali espremido
e de repente um monte de gente acaba descendo no mesmo ponto e abre um espaço. Você tem uma sensação de liberdade. O ônibus, inclusive, parece maior. É essa sensação que nós vamos ter quando passamos por aquela porta. E essa sensação de espremido é dissipada. Assim que encontramos o vazio. Quando você atravessa aquela porta pequena e se depara com um vazio de dentro, a altura do teto fica ainda maior. A intenção é você lembrar o quanto você é pequeno diante daquele recorte do paraíso. Não é à toa, aliás, que chamamos esses prédios religiosos de templo, porque templo significa recorte. Agora, a próxima etapa é a gente fazer um exercício. Eu vou passar uma atividade para vocês onde nós seremos obrigados a exercitar a nossa imaginação e pensar no espaço negativo. Nossa atividade será baseada na obra Meta-Esquema do artista brasileiro Hélio Oiticica. Nela, o artista cria, através dos espaços vazios, uma dinâmica visual para os nossos olhos. Sabe, aquela dança que já comentamos? Para essa atividade, você vai precisar 2 folhas, uma colorida e outra como suporte. Se você quiser colorir uma folha pintando com tinta, lápis de cor ou giz de cera, também pode. Ou, se você já tiver folha colorida, pode usar também. Vamos precisar também de tesoura e cola. A atividade é a seguinte: você deve recortar formas parecidas umas com as outras. Poderia ter escolhido quadrados, círculos, triângulos. Por exemplo, agora eu decidi não só utilizar os retângulos, como também triângulos e algumas linhas. Por que não uma estrela? Eles não precisam ser exatos nem precisos. Eu vou fazendo com muita leveza. Vou deixando fluir as formas, tentando deixá-los parecidos, não exatos. Após recortar uma certa quantidade, pegue o seu suporte e vá tentando organizar essas formas de maneira a deixar um espaço vazio entre elas. Após preencher a folha, o seu meta-esquema estará pronto. Tente observar as sutis mudanças deixadas no espaço vazio. Essa atividade pode ter outras variações. Vejam só o resultado da minha composição utilizando todas essas formas e trabalhando o desenho com o espaço negativo. Experimente também fazer mais de um. Tenho certeza que a experiência de fazer vários irá construir novas ideias e melhorar a sua imaginação. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula sobre o vazio, sobre o espaço negativo. Como os artistas utilizam e pensam na obra de forma integral, tanto as partes que serão ocupadas, quanto o que não vai ser ocupado. Quer fazer mais atividades? Se interessou pelo tema do espaço negativo? Quer entender melhor o que é o vazio? Procure seu professor de arte. Ele vai passar para vocês mais atividades e vocês vão poder discutir juntos para construir conhecimento. Nós conversamos hoje sobre o vazio sendo utilizado pelos artistas em obras de artes visuais. Só que isso não é exclusividade das artes visuais. O vazio também existe na música, mais conhecido como silêncio. O professor André vai explicar um pouquinho sobre ele para a gente. Olá, meu nome é André, eu sou professor de música, sou um homem branco, de cabelo curto, barba curta, estou usando uma camisa vinho e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. E nessa aula nós vamos falar sobre som e silêncio. Para começar, eu quero que você ouça uma coisa aqui comigo, preste muita atenção no que vai acontecer, para a gente poder conversar depois sobre isso. Então, o que aconteceu aqui? Foi tudo normal? Não, né? O que aconteceu no vídeo foi,
Nós tínhamos um músico tocando uma peça no piano e ao longo da música foram entrando sons que não tinham a ver com o que estava sendo tocado. Dessa forma, a música foi ficando difícil de se ouvir. Com isso, a gente pode observar o seguinte: o piano produz som, certo? E o pianista estava fazendo música, mas também tinham outros sons no vídeo. E aí? Os sons do carro, da buzina, do martelo, nesse caso, fazem parte da música? Não, né? Então, o que podemos falar sobre esses sons? Eles são o que chamamos de ruídos, ou seja, os ruídos são os sons que nós não queremos ouvir no momento. Ruído é todo som que atrapalha o que queremos ouvir. Como, por exemplo, esses sons que você está ouvindo agora enquanto tenta entender o que eu estou falando. É importante lembrar que qualquer coisa pode ser ruído. Como eu falei, o que diz se algo é ruído ou não é a nossa vontade de ouvir esse som no momento. Inclusive, se você ouviu essa música agora há pouco, não gostou dela e não queria ouvi-la, para você esse som também pode ser ruído. Com isso, você já prestou atenção em tudo o que os seus ouvidos estão escutando nesse momento? Você já parou para pensar que, diferente dos olhos, que a gente pode fechar quando quiser e não enxergar nada, a gente não pode fechar os nossos ouvidos? Os olhos podem focar em algo, em algum objeto, em alguma direção, mas nossos ouvidos não. Os ouvidos captam todos os sons ao nosso redor e a gente não consegue ter muito controle sobre isso. Por isso é tão importante estudarmos os sons que nos rodeiam. Com isso, também podemos falar sobre o silêncio. Você já parou para pensar o que é o silêncio? E na importância que ele tem? Você, por exemplo, conseguiria ficar em silêncio simplesmente e não ouvir nada? O silêncio está cada vez mais valioso, pois hoje em dia convivemos com muitos ruídos, principalmente para quem vive em grandes cidades. Na música, o silêncio seria a ausência dos sons que queremos ouvir. O silêncio é como se fosse uma tela em branco e a música seria o que pintamos nesse quadro. Também podemos pensar no silêncio no nosso dia a dia. Alguns lugares são mais silenciosos que outros. Por exemplo, olhando para essa foto, nós podemos imaginar quais sons que poderíamos ouvir se estivéssemos nesse lugar, né? E aí, você acha que esse lugar é muito barulhento ou ele é mais silencioso? E nesse lugar aqui? Você acha que aqui seria mais silencioso que o lugar anterior? Quais sons nós poderíamos ouvir aqui? Então, quais dos dois lugares seria o mais agradável de viver? Agora pense um pouco como são os sons aí na sua casa. Onde você mora tem muitos ruídos ou é mais silencioso? É importante lembrar que o silêncio absoluto é praticamente impossível. O que existe são lugares onde existem muitos ruídos indesejáveis e lugares mais silenciosos. Como desafio, eu quero que você pegue um lápis, um caderno, fique em silêncio por alguns instantes e escreva os sons que você ouve no momento. Procure prestar atenção em sons que estão perto de você e em sons que estão mais distantes de você, como sons que estão fora do lugar onde você está ou do outro lado da rua, por exemplo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! Em nossa videoaula de artes visuais, vimos como os artistas utilizam o espaço vazio para pensar a sua obra de maneira integral. Assistimos alguns exemplos de prédios, pinturas e filmes. Na videoaula de música, aprendemos que ruído é o som que não queremos ouvir e o silêncio é a tela em branco onde colocamos a música. Também discutimos a importância de prestarmos mais atenção aos sons que estão ao nosso redor.